dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje, a gente vai seguir a história de um jeito diferente, porque a gente vai falar sobre um crime que foi documentado online, foi descrito no Reddit, antes das pessoas realmente perceberem que o resultado daquilo tudo seria um crime. Como sempre, antes de começar, eu quero dizer que eu não quero ofender ninguém com o que eu falo nos meus vídeos de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje, vai ocorrer a morte de crianças. Então, se você tem algum gatilho com esse tipo de coisa, eu já tô avisando agora. Na noite, no dia 28 de outubro de 2016, um usuário, no nome Jason in Hell, fez uma postagem no Reddit. É um fórum online. Ele foi a um dos subreddits, ou seja, um subfórum, dedicado a problemas conjugais ou aconselhamento sobre relacionamentos. E nessa postagem, ele disse que pegou a esposa traindo ele com o vizinho há mais ou menos um ano atrás. E ele não conseguia mais aguentar esse problema. Chegava a contar os dias desde o acontecimento. 476 dias. Ele contou que em 2015 ele estava trabalhando demais e se distanciando um pouco da esposa. Então ele notou que ela colocou uma senha no celular, coisa que ela nunca fazia. Ele questionou ela e ela disse que estava planejando uma surpresa pro Dia dos Pais para ele. E ele não podia ver os detalhes dessa surpresa. Ela disse que ia contratar o vizinho deles para construir um novo escritório na casa. Ele achou estranho, mas ok, quer um escritório novo, presentinho de Dia dos Pais. Eu não vou reclamar, vou confiar nela, né? Então ele só confiou nela. O tempo passou e ela não tirou aquela senha do celular, ela continuou com essa senha desnecessária e ele começou a suspeitar um pouquinho mais dela. Um dia, quando a esposa foi tomar banho, ele olhou o celular e encontrou uma mensagem um pouco inapropriada do vizinho, mas ele resolveu confiar que era só uma brincadeira porque ela tinha esse senso de humor, de acordo com ele. Ela era o tipo de pessoa que, quando realmente confiava em alguém, realmente tinha essa amizade com alguém, ela fazia umas piadas inapropriadas de vez em quando. Então ele achou que fosse só o senso de humor dela e tudo bem. Mas o tempo se passou e esse tal escritório nunca ficava pronto. Foi quando ele resolveu usar o GPS no celular para ver onde ela estava quando ele saía para trabalhar. Ele percebeu que ela desligava o GPS do celular justamente para que ninguém pudesse saber onde ela estava. E aí ele resolveu olhar o celular dela novamente. Ele religou o GPS e ele colocou Primeiro ele fez backup de todas as mensagens que ela já tinha enviado. E ele colocou um sistema que enviava todas as mensagens do celular dela pro computador dele. O backup era feito automaticamente no computador dele. Ele trabalhava com isso, se eu não me engano, com informática e computadores, e ele deu um jeito assim de ser uma coisa que ela não conseguiria encontrar dentro do celular. No dia seguinte, os dois filhos do casal ficaram com a avó e ele viu que a esposa tentou se encontrar com o vizinho naquele dia, mas não conseguiu. Naquela noite, então, ele e o vizinho deixaram que seus filhos brincassem juntos. Os filhos dele e do vizinho eram amigos, então eles passaram um tempo juntos e aí ele passou um tempo com o vizinho. Durante essa noite aí, que os filhos estavam brincando e ele ficou com o vizinho, ele viu as mensagens que os dois trocavam em tempo real. A esposa enviava fotos pro vizinho e eles estavam planejando um encontro ali, na frente dele. Quando todos finalmente estavam presentes, tanto a esposa quanto a namorada do vizinho, ele os confrontou. Mostrou as mensagens e as fotos. Ela negou tudo, mas é claro que uma hora ela ia ter que confessar, já que ele tinha todas as fotos. E ele disse que queria um divórcio. Quando ouviu isso, ela começou a ameaçá-lo. Ela disse que se ele se divorciasse dela, ele nunca mais veria as crianças. E ele queria muito continuar a ver os filhos, ele queria continuar a ter os filhos na vida dele, é claro. Eles entraram em um acordo e decidiram dar um tempo. Então, ela saiu da casa deles com as crianças por um tempo, enquanto ele pensava nisso, e ela também. E ele ficou em casa, ficou sozinho em casa.
No fim do dia seguinte, eu acho que era uma segunda-feira, ela ligou pra ele avisando que ela tentou explicar a situação pros filhos, mas os filhos estavam muito nervosos e muito tristes. Então, ele teria que conversar com eles também. Ele descobriu que ela disse pros 2 filhos que eles não podiam ficar com o pai. E as crianças meio que achavam que era culpa delas, que se ele não queria mais ver a mãe e os filhos não podiam mais vê-lo por causa disso, então ele também teria ficado bravo com os filhos, sabe? Os filhos achavam que era culpa deles. Então, ele decidiu ficar com ela e as crianças pelo bem das crianças. Ele continuou o post dizendo que, mais uma vez, ela saiu com o vizinho depois que aquilo tudo aconteceu e ele falou com ela se desculpou novamente, mas eles não pediram divórcio nem nada disso. Mas agora ele não consegue parar de pensar que ela vai voltar a sair com o vizinho, e eu concordo, ela vai voltar a sair com o vizinho. Com certeza. Ele termina dizendo que não sabe o que fazer para se divorciar sem que ela acabe com a vida dele e dos filhos. Ele percebeu, assim, sabe, comportamentos ruins que ela tem quanto às crianças, e ele não quer que ela acabe colocando toda a raiva dela nas crianças. Ele não quer que isso aconteça, então ele precisa de um jeito de tratar isso com cuidado, sabe? Então ele pede a ajuda das pessoas. Os outros usuários responderam como podiam. Ninguém realmente resolveu o problema dele, mas muitos deram algumas dicas valiosas. E no seu próximo post, no dia 1º de novembro, ele disse que estava planejando falar com um advogado em segredo. Ele disse que estava tentando conseguir esse divórcio em segredo, sem que ela soubesse, e que ele planejava levar as crianças para longe da esposa em segurança. Ele ainda não sabia bem como isso ia funcionar, mas ele estava tentando ir com calma e planejar esses movimentos com calma. Porém, um tempo depois, outros usuários começaram a ligar a história dele com a de um assassinato, e infelizmente eles estavam certos. Brandy Worley matou seus 2 filhos, Daniel Clinton Worley, de 7 anos, e Charlie Rose Jean Worley, de 3 anos de idade. Seu marido, Jason Worley, o autor das postagens, pediu o divórcio no dia 15 de novembro de 2016. No dia seguinte, depois de uma apresentação de dança na escolinha da filha, a Brandy foi até um Walmart e comprou uma faca. Em casa, ela escondeu a faca no quarto do menino, e enquanto o marido dormia, ela levou o menino até o quarto da irmã, onde esfaqueou os 2 filhos. Depois disso, ela ligou para a emergência para confessar os crimes. Calmamente, pelo telefone, ela disse ao atendente que tomou muito Benadryl e matou seus 2 filhos. Calmamente. Ela também disse que tinha chamado a mãe dela, a avó das crianças, e achando que podia ser um trote ou uma pessoa drogada que estava mentindo ali na ligação para emergência, o atendente esperou a avó chegar e checar se a Brandy estava falando a verdade. Aterrorizada, a avó disse que sim. Chama a ambulância, chama a polícia, ela realmente matou os meus 2 netos. A polícia chegou às 4 horas da manhã e a Brandy foi presa. No dia 21 de novembro, o Jason postou pela última vez no Reddit, confirmando que sim, aquela era a família dele. Ele disse que não foi culpa do chat, nem dele, que ninguém podia esperar que isso acontecesse. Ele estava fazendo a coisa certa, se divorciando da Brandy. Ninguém sabia, ninguém tinha como prever que ela faria aquilo. E sim, em interrogatórios e na frente do juiz, depois ela disse que ela simplesmente não queria que ele tirasse as crianças dela. E ela sabia que ele tiraria as crianças dela, então ela achou que essa seria a melhor opção, a melhor resposta. E na verdade ela tentou se suicidar depois, ela tentou cortar o próprio pescoço depois do assassinato das crianças, mas não conseguiu ir até o fim com esse corte. Ela ficou só com um corte superficial, acho que por aqui. Ela não conseguiu. Brandy Worley se declarou culpada e foi sentenciada a um total de 120 anos de prisão no dia 19 de março de 2018. E esse é o fim da história. Um vídeo curtinho, uma história curtinha, mas muito interessante. Mas é isso, pessoal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, mistérios, casos criminais, jogos de realidade alternativa, histórias interessantes que encontro na internet e trago aqui pra vocês, se inscreve no meu canal. Eu tenho esses vídeos pelo menos 5 vezes por semana. Muito obrigada se você deixou seu like, se você deixou seu comentário, se você se inscreveu no meu canal. E eu vejo vocês pro próximo vídeo. Tchau!